CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, Andréia Salsa, bem-vinda por aqui hoje no estúdio. Olá, bom dia, um sábado lindo e a gente aqui com pessoas lindas. Vocês sabem que eu amo estar no estúdio presencialmente, né? Há muito tempo a gente não se vê pessoalmente. Não é? Que bom Saudade. Que você veio aqui hoje. Olha, quando eu vi o assunto eu fiquei até surpreso. Falei, que gangorra de gestão é essa que a gente vai falar hoje, né? O que está mudando no mercado? Porque tem lideranças que ainda estão com a cabeça lá atrás, né? Na década de 90, 80 e depois dos anos 2000 parece que as coisas se aceleraram muito, né, Andréia? Muito, muito. A gente vai trazer hoje uma matéria, na realidade um dossiê, né, do HSM Management, que é uma fonte muito interessante que de vez em quando a gente traz, porque o ano passado, no final do ano passado, a gente teve um evento chamado HSM+, em São Paulo, que inclusive veio Harari, que é um baita de um autor, né, um clássico, e tantos outros israelense. Aí pelo israelense, né, um best-seller mesmo. E esse evento produziu muitos conteúdos, então eles fizeram esse dossiê também, e o título é o seguinte: o que ficou e o que está mudando na gangorra da gestão. E aí a pergunta que o ouvinte vai falar, mas como assim gangorra da gestão, né? E ele traz, assim, em grandes linhas, esse equilíbrio ou esse desequilíbrio entre olhar para a realidade, ver o que precisa realmente mudar e o que faz sentido manter. E dentro da lógica aqui do dossiê, o que tem que se mudar, né, é a liderança, como você já adiantou, e o que tem que ter uma manutenção é a inovação, porque tudo tem, né, mudado com muita rapidez, e ele traz, Johnny, um início do aquecimento do dossiê que eu achei muito interessante, só para os ouvintes terem uma noção do que é esse conteúdo, que está super liberado no Google, tá? Se jogar esse título que a gente acabou de falar lá, o nosso ouvinte tem o dossiê completo. Naturalmente, eu trouxe aqui só um resumo. Ele traz uma referência do Miss Universo, que é aquele que todo, né? Agora, acho que a juventude nem vê muito, mas a minha geração, os 45 mais, tinha gente que parava para ver, né? O Miss Universo representando. E aí ele traz um comparativo quer dizer, o Miss Universo continua, mas o que muda, né? Que é a questão de inovação. Eu não sabia que as mulheres, para se candidatar, não podiam ser casadas, não podiam ter filhos, e mesmo que ganhasse, tinha uma questão, um compromisso de manutenção do peso. Então, era um retrato da sociedade há 25 anos atrás. Hoje, além dessas regras todas terem caído, inclusive mulheres trans podem participar. Então, ele traz é o mesmo produto, só que grandes alterações. Inclusive, ele traz um evento que foi bárbaro, da Miss México, isso todo mundo ficou sabendo, né, Johnny? Os ouvintes. Não acompanha, né? Até quem não acompanha ficou sabendo. Que é uma realidade que sempre houve muitos maus tratos às mulheres. E teve uma repercussão das mulheres todas terem saído da sala. Essa liderança, olha que legal o dossiê começar falando sobre isso, né? Essa liderança que estava habituada até aquela tratativa com aquelas mulheres, levou um susto enorme e, salvo engano, a Miss México ganhou, não foi isso? Eu tenho quase certeza que deu uma conferida aí, Adalberto. Foi exatamente quase ela. Certeza que ela ganhou o Miss Universo, inclusive com essa grande comunicação desse prêmio, né? Ganhou, né, Adalberto? Ganhou, olha isso. E quando o diretor, ele repreendeu essa mulher na frente de todas as outras, enfim, ela foi humilhada na frente das outras candidatas, ela ganhou apoio. E a gente vê isso acontecendo em muitos lugares onde a cultura é essa de fazer esse tipo de pressão, de colocar situações vexatórias ali diante de muitas pessoas, né? E todo mundo ficou do lado dela. Eu acho que isso acabou dando força também até para o tribunal da rede social ir lá e começar a julgar aquela liderança que se posicionou pouco tempo depois, né? Sem dúvida. E olha que interessante, né? E o dossiê até sinaliza isso. Eu estou trazendo esse exemplo, o dossiê diz, né? Que embora não seja uma grande transformação de um negócio, mas quando a gente faz um paralelo para grandes indústrias, é a mesma lógica que você falou. No passado, se a gente joga aí 25 anos atrás, se um líder, né, humilhava, fazia uma exposição, dificilmente alguém se rebelava em relação àquilo. A gente ia no máximo para o banheiro chorar, aí enxugava as lágrimas e voltava a trabalhar tudo de novo. E muito menos a equipe ia tomar partido sobre alguém que estava ali sendo exposto. Então, o líder que tem que estar ligado, eu acho que essa é a grande entrega desse dossiê, é assim, o mundo está mudando e muito rápido. Então,
Então, como que a gente mantém, a gangorra é isso, o que a gente mantém e o que a gente precisa rapidamente modificar. Então, a inovação é um ponto e a liderança, a gente pode ir estruturando isso daí ao longo do nosso papo. Usando essa metáfora da gangorra, eu fecho os olhos e imagino uma gangorra de verdade. Então eu tenho o que já era a cultura da empresa, eu tenho o que não está dando certo, o que está chegando agora. Então eu tiro um pouquinho daqui, ela desce para um lado. Eu coloco mais um pouquinho aqui, ela volta. O ideal é ela ficar aqui, equilibrada, né? Como é que eu sei o que deve ser mantido, o que deve ser retirado, banido daquela cultura empresarial, enfim, a liderança não deve fazer? Agora, olha que interessante, vamos discutir, vamos trazer polêmica aqui, que fica aquecido, né? Quando você fala assim, o ideal é esse equilíbrio. Não sei, Johnny, eu acho que a vida, eu acho que quando a gente procura esse equilíbrio, eu acho que a gente se perde. Em alguns momentos, eu entendo que a gente vai perceber que está mais para um lado e que o outro quer depois... E isso que o dossiê traz. O líder que for capaz de perceber que em determinado momento ele tem que colocar mais energia nas modificações e menos energia no que vai manter, é o grande dilema. E como que faz isso? Estamos todos no mesmo dilema juntos, porque é uma capacidade de adaptação de comportamento muito grande. Então, eu acho que a inovação... né, a gente consegue entender por que isso tem que se manter, porque o mundo se modifica e a nossa capacidade. Agora, qual a diferença? Às vezes as pessoas imaginam assim, inovação é tecnologia, né? A gente sempre pensa isso, vamos modificar. Equipamento novo, equipamento software. novo, grandes transformações, mas a gente tem sempre que lembrar que inovação também é comportamento, posicionamento, visão de mundo, que eu acho que é isso que o dossiê traz para provocar. Então, ter esse olhar, né, de que não é possível que eu olhe para o mundo de hoje da mesma forma que eu olho para o mundo de 25 anos atrás, é quando a gente pensa no Miss Universo e vem tudo. Agora, liderança, vocês estão falando aqui como uma especialista em desenvolvimento de liderança, eu concordo completamente com o dossiê, e isso a gente precisa mudar rapidamente. Nessa questão ainda da gangorra, quando você começa um novo processo na empresa, está inovando e percebe que aquilo não dá certo, é hora de tirar então aquilo. Identificar que não deu certo também faz parte desse processo de melhoria, de transformação. Faz, porque tomar risco, inovação tem a ver com risco e tem a ver com considerar o erro, que é uma coisa muito difícil. É muito mais fácil de a gente falar do que fazer, né, Johnny? Inclusive quando tem gastos financeiros envolvidos. Porque quando é um comportamento, não que seja fácil, tá? Uhum. Mas você muda talvez um estilo de gestão e percebe que aquilo não funcionou muito. Recuar talvez seja mais simples. Agora, quando você faz um investimento de capital da empresa, todo mundo fica com medo de dar esse passo. Mas em algum momento você tem que dar. Então, por isso que eu não gosto do equilíbrio, porque quando a gente busca o equilíbrio na vida e na carreira, normalmente a gente vai se frustrar, porque é muito difícil a gente estabelecer esse equilíbrio, né? Parece aquele joguinho de resta um, você resolve aqui, aí vem alguma outra coisa. Exatamente. Eu tenho uma dúvida, Johnny. Fala. Bom dia, Andréia. Bom dia. A gente falando sobre essa questão da gangorra aí, trazendo até essa metáfora, eu fiquei pensando, Andréia, pro ouvinte que é uma liderança, que está à frente de uma organização, que está nos ouvindo. Nesse processo de transformação que a gente está vivendo, quais são as habilidades que você considera, André, que hoje são fundamentais para esse líder do ano de 2026, do século 21, em meio a tantas transformações que a gente está passando? Muito bom, Adalberto. Eu trouxe aqui, tem várias dentro do dossiê, mas eu trouxe as que eu tenho também muita convicção de estar no dia a dia com o líder, que a gente precisa modificar, né? Primeiro ele traz assim, vínculos sustentáveis definem um novo líder. E quando ele fala de vínculo, é vínculo emocional e afetivo também, né? E não só com a equipe, mas com fornecedores, com quem você se relaciona, e não no sentido apenas afetivo, mas de avanço mesmo das relações, das entregas. Então, essa questão dos vínculos, quando eu converso com as pessoas, né, seja em mentoria, em sala de aula, é impressionante como as pessoas decidem ficar ou sair dependendo do vínculo estabelecido com a liderança. Então, esse é um tema muito forte no dossiê e na minha percepção como especialista. Isso tem a ver com entrar um pouco na vida pessoal daquele colaborador, por exemplo? Não poderia misturar a relação profissional com a relação pessoal ali entre líder e liderado? Isso é um outro tema polêmico, né? Porque algumas pessoas entendem que isso é um grande dificultador de gestão, que pode ser mesmo, tá? Mas
A provocação aqui é como que você, de novo a gangorra, estabelece uma relação de proximidade, respeitando a individualidade das pessoas. Porque quem disse que eu quero abrir a minha vida íntima ou privada para minha liderança? Então, não necessariamente você entrar na casa do seu liderado, mas estabelecer uma relação para além da relação profissional, porque isso realmente vincula as pessoas à liderança. E tem um outro elemento que o dossiê traz, que tem conexão com isso, que é o líder desenvolver a capacidade de tempo. Que é um dilema, né, Johnny? Quando a gente pensa, né? Tempo para vincular, tempo para conversar, tempo para descansar e com uma demanda enorme, né? Então, é um desafio enorme esse aspecto. Você fala isso, é tão importante, né? Estabelecer esse vínculo, até para estabelecer uma relação de confiança entre líder e liderado. Mas muitas vezes não tem uma escutativa verdadeira, não tem uma empatia verdadeira. O tempo costuma ser um grande problema. Aquele líder, ele vai te ouvir enquanto você fala, ele tem as demandas ali operacionais, ele tem outros problemas de outros colaboradores. Lidar com isso tudo não é fácil, né? Não é fácil. Inclusive, tem uma máxima, né, que a gente ouve desde que é criança, né, que a gente deve tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Isso é um perigo do ponto de vista de gestão. Porque, às vezes, eu gosto de ser tratado de um jeito, mas você, Johnny, gosta de ser tratado de outro. André, como que eu dou isso? Bem-vindo ao mundo complexo da liderança, porque é exatamente isso. Eu tenho que olhar para a minha liderança e perceber que umas pessoas gostam de relações mais próximas e outras não gostam e têm o direito de não gostar. O ponto aqui é o seguinte, o líder contemporâneo, ele vai ter que dar conta disso, porque isso tem feito, é estatístico. Todos os estudos que a gente observa, por que as pessoas saem das organizações? Muitas vezes é pela liderança. E a liderança não é o que ela ensina ou deixa de ensinar, é nas relações. São as relações interpessoais que tem definido. E um dos elementos que também o dossiê traz e que eu concordo é o líder nessa capacitação emocional. A gente vai ter que desenvolver capacidade emocional de como que eu reajo a um determinado comportamento, como que eu me respeito, porque olha só, o líder é uma pessoa também, né? Só lembrando, claro, né? Que eu ia tem falar isso, André, porque a gente tá falando, e eu fico imaginando, o líder também, ele é uma pessoa, então assim como o colaborador, o líder vai ter um dia que ele não vai estar tão bem, que ele vai estar com coisas pessoais que inevitavelmente vão impactar também na vida profissional dele. Então, para o líder também, é uma complexidade também. É uma complexidade, e aí vem para o último item da liderança que eu queria trazer aqui, que é essa relação com o poder. Porque se o líder quiser ficar nesse pedestal de que, inclusive, eu não falho, eu sempre tenho que estar equilibrado, eu sempre tenho que ter as respostas, ele vai ter mais dificuldade. Então, na hora que ele distribui essa rede de poder, de conexão, inclusive com os colaboradores, inclusive estando aberto para receber, inclusive, recomendações, né, ter um papo mais aberto com a liderança, isso gera mais complexidade. Então, as relações, as competências comportamentais, que é algo que a gente fala muito aqui no nosso CBN Vida Profissional, eles estão encurralando a liderança. Isso é a grande questão, né? A liderança não vai ter escapatória, vai ter que investir nessa competência, senão vai ter muita dificuldade. Eu me lembrei agora de um livro que eu acabei de ler tem pouco tempo, não é sobre mercado de trabalho, mas é um livro russo do Tolstói, chama-se A Morte de Ivan Ilitch. Ivan Ilitch era um juiz e ele foi muito bem sucedido, casou, enfim. E ele morre, né? Claro, o livro começa com ele morto e durante a narrativa ali, chega na parte profissional, que ele cumpria todos os protocolos, ele dava respostas protocolares e resolvia o problema. E quando ele se depara com um médico que fazia a mesma coisa com ele, quando ele perguntava se ia morrer, ele começa a se irritar com aquilo. Porque a resposta era, olha, vamos tentar os medicamentos, vamos fazer mais exames, mas ele sabia que aquilo era mais grave, ele queria a verdade. Como que um líder pode se comportar para não dar apenas as respostas protocolares, para se livrar daquele problema? Então ele vai responder o colaborador do jeito correto que a empresa espera dele, mas sem virar um ser plástico, né? Que não é humano, que não entende, que não dá uma resposta verdadeira, porque ela pode gerar uma réplica, uma tréplica, enfim, virar uma discussão. Eu gostei muito que você fez essa introdução e não li esse livro, hein? Fiquei de olho Muito nesse bom, livro, hein? leia. Vou botar aí no meu backlog gigante de livros que eu tenho que ler. Mas você começou falando um item, Johnny, que eu tenho conversado muito com lideranças,
que é a verdade, e sempre me preocupa quando substituem essa expressão por transparência. Porque um líder em posição de liderança, só sabe disso quem já sentou numa cadeira de liderança. Nem sempre ele precisa trazer, ele consegue trazer tudo, mas verdade ele deve trazer. Dentro daquilo que é possível falar, que eu diga com verdade, porque a gente não pode subestimar a inteligência das pessoas que estão debaixo da gente. E cada vez mais eu digo que a gente está menos bobinho. Não é qualquer frase, dá uma camiseta com ele, com o nome, uma visão da empresa e ele está satisfeito. Não, ele quer um pouco mais de conexão, de verdade. Então eu gosto muito da expressão verdade. Eu sempre digo que a comunicação precisa ser clara, objetiva e verdadeira. Agora, transparente, não necessariamente o líder consegue contar toda a verdade, porque ele tem compromissos com o negócio, tem compromissos estratégicos. Agora, a verdade, e é impressionante, né? Tem até aquela música, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Exatamente. Isso daí, vamos levar esta estrofe para dentro dos ambientes corporativos, porque vamos parar de subestimar a inteligência da nossa equipe, porque as pessoas sacam quando elas estão diante de alguém que tem autenticidade, que está lidando com a verdade, né? Tem ouvinte participando, né? Tem um ouvinte, André já está aqui com a gente, os ouvintes já estão participando aqui, o nosso ouvinte Vamos Giovanni. reforçar antes o nosso telefone, 992994297. A gente ainda não tinha falado, olha só. É verdade, vou reforçar. 992994297. Manda mensagem pra cá, Andréia. Se mandar Salsa áudio, tá a gente aqui. gosta, hein, gente? A gente adora áudio. Quem mandou áudio pra gente foi Giovanni. Giovanni traz uma percepção aqui, Andréia, sobre o mercado de trabalho. A minha decepção com o mercado de trabalho, com o processo seletivo, é que eles pedem vários títulos, você consegue os títulos, mas eles não conseguem avaliar as habilidades. Isso, para mim, é frustração. Depois de tanto tempo, tanta avaliação, tanta experiência acumulada em processo seletivo, não consegue definir habilidades numa prova. Maravilhoso, Giovanni. Inclusive, tomara que todos os RHs aí das empresas estejam ouvindo essa sua mensagem. Isso é muito valioso mesmo, né? Porque, inclusive, vamos combinar, né? Em currículo, em papel, cabe tudo. No LinkedIn, se eu quiser falar que eu tenho formação, sei lá em onde, ele cabe. Agora, a habilidade de quem recruta, fazer o cruzamento do título e aquilo que de fato você é capaz de trazer, é um grande desafio. Agora, eu digo que, Giovanni, as empresas têm avançado muito nesse sentido, que é, muito pelo contrário, alguns segmentos até nem olham, que é um perigo também, mas nem olham tanto para as certificações e olham que você é capaz de entregar. Por exemplo, o setor de TI está muito direcionado nesse sentido. Eu quero saber se você é capaz de fazer uma programação. Se você fez curso ou não, se fez, é ótimo. Agora, vem aqui e programa essa plataforma aqui para mim. Então, eu acho que Giovanni traz aí uma que tem a ver com a gangorra, tá vendo? Uhum. Antigamente era só título, agora precisa também testar a habilidade. Então, acho que ele tem toda a razão de estar desconfortável com isso. E tem uma questão também, Johnny, só para complementar aqui, que são... A André já falou isso em outras oportunidades, André, mas que eu achei legal também a gente forçar, que são as habilidades também emocionais que o mercado de trabalho hoje também percebe do colaborador, né? Soft skills que a gente fala, né? Não é apenas ali a formação, que obviamente é importante, ali, o que ele tem de currículo de base, mas também o que ele, enquanto ser humano, pode entregar para aquela organização, né? Sem dúvida. Eu sempre digo que cada vez mais, não só as empresas, tá? Mas o mercado consumidor está interessado no CPF das pessoas. O que é CPF? É quem você de verdade. Não é à toa que vários CEOs hoje colocam a cara na vitrine, porque as pessoas querem entender. Eu quero entender quem é o dono dessa empresa, quais são os valores do dono dessa empresa. Na minha geração de juventude, ninguém perguntava assim, essa roupa ela foi fabricada através de um trabalho análogo à escravidão? Não, né? A gente não perguntava isso. Não é, Kennedy? A gente queria saber se era barato, se era caro, se cabia ou não cabia. Hoje, perguntas relacionadas à postura, à capacidade de tratar as pessoas, ao equilíbrio emocional, começam a fazer uma composição muito forte no jogo que faz as pessoas ficarem ou saírem das organizações. Né? Olha que interessante isso que você fala. Mais cedo eu vim para cá ouvindo um dado de uma pesquisa feita pela Globo sobre o perfil dos consumidores. E aí, esse perfil estava muito atrelado à família, estava muito atrelado a Deus, como coisas muito importantes e que as marcas deveriam se preocupar quando fosse se posicionar sobre isso. Quando a gente tinha Bayer é bom,
é um produto bom, então você compra e leva. A gente estava falando só da qualidade técnica ali, né? Exatamente. E hoje até o Johnny. perfil do profissional que você está contratando impacta na imagem da sua marca, enfim. E isso vai definir o sucesso dele, né? Total. Quer ver perguntas que não surgiam na minha época de juventude? Parece que eu sou uma senhorinha, mas é porque as mudanças, né, e voltando à gangorra, estão acontecendo com muita velocidade. Ninguém queria perguntar sobre a liderança, mas tudo bem, eu gostei dessa oportunidade, do salário, da remuneração, mas fala um pouco de quem vai me liderar. Isso não existia na minha juventude. A gente queria, era carteira assinada, era o trabalho, era o emprego. Hoje nos interessa cada vez mais com quem eu vou me relacionar. Quem é essa pessoa? Eu vou estar a serviço do quê e de quem? É uma pergunta que cada vez mais a gente faz. Eu estou a serviço do quê e de quem? Se isso fizer conexão com também os meus valores, eu fico. Senão eu vou embora. E a tristeza é que algumas pessoas insistem, como você iniciou o nosso quadro de hoje, falando, tem líder que está lá na década de 90, insiste em tratar essas posturas como mimimi. E aí, se ficar agarrado nesse negócio do mimimi, vai perder o time, porque não é mimimi, é o comportamento se alterando. Eu não tolero mais ser desrespeitado, eu não tolero mais não entender o que está acontecendo dentro da organização, eu não tolero mais líderes despreparados que não sabem explicar qual é o trabalho e para que existe aquele trabalho. Então, tem grandes modificações aí, a gente recomenda que vocês procurem esse dossiê e se liguem no que a gente está trazendo aqui, né, Johnny? Pois é, essa estrutura muito verticalizada, né? Você tem um líder supremo e mais 2 ali para gerir. Isso não é muito mais padrão, né? Não é o tipo de gestão de hoje. É. O cara tem que saber lidar com muitas pessoas para a engrenagem rodar no final. Sem dúvida, é a flexibilidade do poder, né? Alguns segmentos, essa estrutura ainda é muito forte, né? Porque a gente está falando de várias possibilidades de segmentos, mas como tendência, essa distribuição de poder é um grande elemento que a gente também vai ter que estar ligado com isso e dando conta de como eu posso ser a liderança, mas não a liderança autoritária, mas a liderança como referência, como inspiração. Então, muitas coisas aí de desafios para a liderança. Seja bem-vindo ao novo mundo de alta complexidade da liderança, né? O líder normalmente já deve ter um pouco de estrada, saber mais do mundo onde ele está inserido, mas hoje a gente olha para os currículos das faculdades, por exemplo, esses currículos acabam não contemplando tudo o que ele vai ter que fazer ali no mercado de trabalho, o que exige. Então, essa atualização deve ser constante, né? Sem dúvida. Aprender sempre e tendo a humildade de entender, Johnny, que em algum momento eu volto para o meu estágio estagiária. Porque você pode ser muito bom, ter muitos anos de carreira, mas em algum momento você tem que falar, opa, agora eu voltei a ser uma condição de aprendiz, porque o mundo mudou muito. E tem uma frase do dossiê que é muito boa, que diz assim, sobreviverão e evoluirão no meio empresarial os mais sábios, não os mais adaptáveis. Então, aqui tem uma grande mudança de transição da adaptabilidade para a sabedoria. E a sabedoria é reconhecer que não sabe alguma coisa. É isso. Obrigado, isso. tá, Andréia? Adorei, como sempre. Gente, o tempo passou voando, né? Passou. Muito. Olha O só, papo quando é bom, já estão te chamando aqui, André. Meio-dia já. a gente pode continuar essa conversa em outro momento, com certeza. Obrigado. E é ótimo estar com você aqui ao vivo. Muito bom. Até sábado que vem com novos temas polêmicos.